Pessoal, vamos lá? Desculpem aí pela demora. Na verdade, eu estava publicando aqui o material de vocês, tá? A gente vai ver pelo menos essas duas partes aqui. Se der tempo, a gente vê mais uma outra. Como a gente comentou, tem bastante coisa ainda para ver, né? Vocês precisam ainda aprender a fazer a criação de dados, de tabelas, né, estruturas aí no SQL, e depois mais a parte de manipulação dos dados. Manipulação é bem tranquilo, né? Tirando o select, obviamente, que é a maior parte daí da disciplina. E criação também, tá? Bom, na aula passada, pessoal, então eu fiz a liberação lá dos exercícios, tá? Das respostas, então já está publicado aqui dentro do Canvas aí de vocês. Então a gente vai começar com essa aula aqui, ó. Funções de strings, né? Datas, números e conversão, tá? Bom, as funções são um recurso avançado do SQL que podem ser utilizadas para realizar, executar cálculos usando dados, modificar itens de dados individuais, manipular saída de grupos em linha, formatar datas em números de exibição e converter tipos de dados de coluna, tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui já são funções existentes no SQL Server, tá? É possível a gente fazer o que? A nossa própria criação de uma função, mas por enquanto a gente não vai fazer isso, tá? Bom, as funções de SQL podem aceitar argumentos e sempre retornam um valor. Quando vocês têm a função em uma linguagem de programação, é a mesma coisa, você pode ou não ter parâmetro, mas sempre uma função ela retorna algum valor para você, correto? No SQL Server não muda isso. Há dois tipos de funções: funções de uma única linha e funções de várias linhas. Vai haver funções que eu vou ter uma única linha de retorno e vai haver funções que ela vai me afetar várias linhas de retorno, correto? Essas funções operam somente linhas únicas e retornam um resultado por linha. Há dois tipos diferentes de funções de uma única linha. Bom, eu tenho aqui então funções, né, que fazem o que? Retornam uma única linha. Elas podem ser funções do tipo caractere, número que a gente pode entender aqui no SQL é o int, que é o mais utilizado, mas o SQL Server tem o float também, tem o numeric, tá? E tem outras variantes também. O money é uma delas, que também é um número. Datas e a parte de conversão, tá? Conversão a gente vai utilizar sempre quando eu tenho que tipar um dado, né? E eu tenho esse dado e quero transformar em outro tipo. Java é o que vocês estão vendo, não é? Vocês não têm que fazer conversão de dados para vocês às vezes terem que utilizar um determinado dado? É a mesma coisa. No SQL não muda esse conceito, tá? Essas funções manipulam grupos de linhas a fim de obter um resultado por grupo de linhas. Bom, funções de uma única linha, elas manipulam itens dos meus dados, aceitam argumentos e retornam um valor, agem em cada linha retornada. Supondo que eu tenha 1 milhão de linhas que eu tenha da minha select, e se eu tenho uma função por linha, para cada linha ele vai executar a função. Ou seja, geralmente é um cara que come bastante processamento, tá? Retorna um resultado por linha, podem modificar o tipo do dado e podem ser aninhados. Aninhado, pessoal, é uma função dentro de outra função, tá? Então é isso que funções de uma única linha ela podem ter. Bom, ainda em funções de uma única linha, um argumento pode ser uma constante fornecida pelo usuário, um valor, uma variável, né? Um nome de coluna e uma expressão, tá? Então, o que o parâmetro pode ser, na verdade, para dentro da função são esses tipos aqui. Em funções de uma única linha ainda, os recursos de funções de uma única linha atuam em cada linha retornada consulta, retornam um resultado por linha,
podem retornar um valor de dados de um tipo diferente do mencionado. Supondo que eu tenha ali um argumento do tipo inteiro, não quer dizer que o meu retorno tenha que ser um tipo inteiro. Eu posso ter retorno do tipo varchar, data, enfim, tá? Supondo que que o meu argumento seja data, não necessariamente eu tenho que ter retorno do tipo data. Pode ser inteiro, pode ser varchar, tá? Podem esperar um ou mais argumentos, então posso ou não ter mais de um parâmetro dentro de uma função. Pode ser utilizados, né? Pode ser usados em cláusulas select, where e order by, e podem ser aninhados. Então uma função você pode usar no select, você pode usar no where, você pode usar no order by. Basicamente, somente no from que vocês não vão conseguir utilizar função, tá? Funções de caracteres aceitam a entrada de caracteres e podem retornar valores numéricos ou caracteres. Funções numéricas aceitam entradas numéricas e retornam valores numéricos, tá? Deixa eu consertar aqui. Retornam. Né? Funções de conversão converte um valor de um tipo para outro, né? E algumas aí das funções gerais, o snu e o case, que é o que a gente vai ver logo a seguir aí, tá? Na função de uma única linha, que retorna uma única linha, né? Esse cara aqui, ó, o snu, obviamente, se ele estiver trazendo uma única linha, o retorno é de uma única linha aqui nesse caso. A gente tem um select snu de nu, 0. O que é isso daqui? No SQL Server, pessoal, o SQL ele é bem bonzinho em relação ao Oracle, tá? O Oracle você é obrigado a pelo menos ter uma tabela para ele poder retornar alguma coisa, tá? Mesmo que seja uma tabela de sistema, mas tem que ter no select dele. No SQL não, no SQL ele deixa você fazer select sem um from, tá? Que é esse caso aqui. Select snu de nu, 0. Se eu tenho um dado do tipo nulo aqui, ó, ele vai comparar. Esse dado é nulo? É, então retorna 0. Correto? Então esse tratamento o snu faz pra gente dentro da select. Agora aqui a gente tem outro caso, ó, um select from. O meu from é constituído de mais umas duas selects aqui, ó. Select 0 as data union ao select 1 as data. Isso daqui é como se fosse uma única tabela, mas obviamente está escrito aqui de uma forma temporária, né? Que vai me trazer o resultado 0 e 1 nesse campo do tipo data aqui, ó. Eu estou chamando tudo isso daqui de tabela, né? A gente já ouviu pelo menos falar do que é subselect, né? Então, ó, essa select está me representando from, os dados da minha tabela, tá? E agora na select em si, select data. Data por quê? Porque o meu campo chama data nessa tabela. Ó. O em 0 den 0. O em 0 tá, ó, em número den 0 em extenso. O em 1 em número den 1 em extenso. Lembre-se que esses caras aqui, ó, 0 e 1 são tipos varchar ou char nesse caso aí, né? E ele está sendo comparado com quem? Com esse cara aqui, ó, data. Correto? Bom, se a gente for pegar esse código aqui, então, ó, e rodar ele, a gente vai ver que não tem nada muito de especial, tá? Vou abrir o SQL e vou conectar na minha máquina local. Windows Site Authentication. Vamos lá então. Ó,
Aqui eu não preciso estar conectado com nenhum banco, tá? Mas qual que seria o resultado? Select is null. De nulo, se esse cara aqui for nulo, traz 0. Aqui poderia ser qualquer campo da minha base, tá? O que ele estaria comparando seria o valor, no caso aí da minha tabela. Correto? Vamos supor aqui que eu tenha esse Adventure Works 2012. Pearson.pearson, aqui, ó. Select, asterisco, from, Pearson.pearson. Bom, vamos pegar alguns campos que a gente tem aqui. Mas aqui eu tenho que estar conectado dentro do Adventure Works 2012. Vamos pegar middle name. Bom, se a gente pegar somente essa coluna, ó, a gente pode perceber que existe algumas colunas com valores e existem algumas colunas aqui, ó, sem valores, ó, com nulo. Correto? Então o null ele poderia ser colocado o quê? Dessa forma aqui, ó. Select. Se esse middle name is null, retorna sem nome do meio. Tá, ó. Então, é nulo ali? É nulo, sem nome do meio. Ó, tudo que é nulo, sem nome do meio. Ele me transformou isso daí num dado. Tudo bem? Então, o null pode ser desse jeito. Agora, quando eu tenho esse caso aqui, ó, do case, tá? Aqui, ó, select 0. Só se eu executar isso daqui, ó, que me retorna 0, ó. 0 num campo chamado data. Select 1 vai me retornar o quê? 1 num campo chamado data, ó. 1 num campo chamado data. Aqui a gente pode executar os dois, né, ó. Oi. Data não, é o nome do campo. Tá? Agora, eu quero chamar todo esse select aqui com o meu union de tabela. ASTB aqui, ó. Tá ok? Legal. Se eu tenho uma origem de dado, agora eu posso comparar. Select case. Data. When 0, then 0. Em extenso. When null, then 1. Em extenso. Então, ó. Se a gente agora selecionar tudo isso daqui, 0 e 1. Eu tenho um valor no meu campo e quero transformar em outro. Correto? Para a gente fazer, por exemplo, sei lá, um sistema ERP de folha de pagamento, sexo do funcionário, masculino, feminino, outros. Tá? Vai ser geralmente o quê? Vai ser geralmente 3 siglas lá, mas eu quero escrever por extenso, poderia estar utilizando o case para isso. Tudo bem aí? Sim? Beleza. Vamos lá. Funções de caractere. Podem ser divididas de duas características, funções de conversão de maiúscula em minúscula e funções de manipulação. Quais são as funções de manipulação? O mais, tá? O mais, além de ele fazer soma quando o meu dado é do tipo numérico, né? Ele pode fazer o quê? Concatenação de strings. Depois eu tenho o substring, eu tenho o length, eu tenho o char index, eu tenho o left, eu tenho o right, eu tenho trim, ltrim e rtrim. Tá? E tem mais. Aqui a gente está vendo o que? As principais funções para manipulação de caractere. O lower, ele converte uma string em todas as letras minúsculas para em todas as vezes maiúsculas para minúsculas. Tá? O upper, ele vai fazer o contrário. Converte todas as letras, todos os caracteres de maiúsculo para minúsculo. Opa, aqui está errado. Converte a string de caracteres de letras minúsculas. Minúsculas e maiúsculas, tá certo. Ou em só letras minúsculas, ou só letras minúsculas para maiúsculas. Então o upper é maiúsculo ou minúsculo, transforma em maiúsculo. Tá? O lower, ao contrário, é maiúsculo ou minúsculo,
transforma em minúsculo, tá? Bom, aqui é um exemplo, ó, select upper de New York. Tá tudo minúsculo, vai ser transformado para maiúsculo. E select lower de New York, tudo maiúsculo, vai ser transformado para minúsculo. Tá, ó, select upper de New York minúsculo é transformado para tudo maiúsculo. Select lower de tudo minúsculo, de tudo maiúsculo é transformado para minúsculo. Tudo bem? Então são funções aí de manipulação de string. Bom, dentro de uma select poderíamos ter mais ou menos esse resultado aqui então, ó. Eu tenho o banco de dados HR aqui, ainda tenho, ó. Tá aqui, tá. Então, use HR. Select upper de department name from departments where upper department name like %A%. O que ele quer encontrar aqui? Todos os departamentos com nome que contenham A em algum lugar. Beleza aí? E se for minúsculo, traga maiúsculo. Tá mais ou menos isso então que ele vai ter que fazer, ó. Todos os departamentos que qualquer um deles tem um A, ó, em qualquer posição, ó. Tudo que era maiúsculo e minúsculo, ó, as letras estão todas em maiúsculas. Ok aí? Sim? Beleza? Bom, como seria a concatenação aí de caracteres ou utilização de substring? Concatenar caracteres ou substring, pessoal, é bem simples, né? Ó, select new mais York. Aqui ele vai sair meio esquisito porque, ó, porque eu não tenho nenhum espaço no meio. Mas também você não mandou aqui, ó, deixar nenhum espaço, você concatenou direto. Então ele está fazendo o que você está pedindo, tá? Ah, e se eu quisesse um espaço aqui, eu tinha que colocar um espaço aqui, ó. Tá? Aí agora sim, ó, new espaço York. Select substring de New York e 1,1. O que é isso daqui? A substring, ela pega um pedaço de uma string. Vocês já viram isso daí no Java, né? Mesma coisa, não vai mudar. O primeiro caractere quer dizer o quê? Posição do seu caractere. O segundo argumento, o terceiro na verdade, né? O primeiro é a minha string, o segundo argumento ou parâmetro é a posição inicial. E o terceiro parâmetro, a quantidade de caracteres que ele tem que pegar. Então, New York sendo a minha string de 1,1, só vai aparecer um N aí para vocês. Tá, ó. Se eu executar aqui, ó, somente o N no resultado. É a primeira posição aqui, ó, N. É, nesse caso aqui, N. Vírgula uma única posição. 1,2. Primeira posição, N. Duas casas, 1, 2, NE. Beleza? Ó, 2. Vai aparecer NE lá embaixo, ó. NE. Eu não preciso começar na segunda posição, na primeira posição. Eu posso começar na quarta. 1, 2, 3, 4. A quarta posição é um espaço em branco, não é? Vírgula 2, 1, 2. Vai aparecer um espaço em branco, Y. Ó. Espaço em branco, aqui fica um pouco difícil de a gente ver, mas ele tá lá. Ó. E depois Y. Tá? Então, isso é posição inicial da sua substring, vírgula, a quantidade de casas que você quer pegar. Tudo bem aí? Sim? Não muda, tá? Igual .NET, Java, esse cara aí é igual mesmo. Bom, o len, ele exibe o tamanho de uma string com um valor numérico, então ele vai pegar e vai contar a quantidade de casas que eu tenho dentro da minha string. O char index, ele localiza a posição numérica de um caractere nomeado.
ele vai localizar, pessoal, qual é a posição de um pedaço de uma string em uma string. Tá? A partir de um determinado caractere. Caractere 1, caractere 2, 5, você que define. O left right, ele pega um pedaço da substring com um tamanho específico. Left, obviamente, pega um pedaço da esquerda para a direita e right da direita para a esquerda. O replicate, ele preenche um valor de caracteres com uma determinada quantidade, tanto na esquerda quanto na direita. Aí vocês que definem aonde vocês querem fazer o replicate. Então, alguns exemplos aqui, ó. Esse cara. Select lane de Nova York. Bom, o length ele conta, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. 8 caracteres. Ok? Agora, o char index. O char index, a partir de uma string que eu tenho, New York, eu quero achar a posição do y. Em qual parte está? Desde qual caractere? Do 0. Correto? Então, tem o y está entre o caractere 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai encontrar nesse cara aqui. O char index vai me retornar 5. Olha lá. Agora, e se eu colocasse aqui o y, a partir do caractere 6, eu quero que ele encontre, certo? O y. Vai me retornar 0. 0. Tudo bem? Então, esse cara é a partir de tal caractere. O left. Bom, se eu tenho o left aqui, ele vai fazer um corte, né? É uma substring, só que menos evoluída. Do lado esquerdo para o direito. 1, 2. 2 caracteres. Então, ele vai pegar NE aqui, ó. NE. E o right, ao contrário, né? Ó. Ele quer pegar o quê? 2 caracteres. Da direita para a esquerda. Então, vai me pegar o quê? RK. Olha lá. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Bom, até aqui, então, a gente tem manipulação de strings. E o replicate? O replicate, ele vai repetir a quantidade de vezes de um determinado caractere. Nesse caso aqui, eu quero que seja replicado 5 vezes o número 0, ó. Então, 5 vezes o número 0. Ah, isso daqui é muito utilizado quando você tem que utilizar zeros às esquerdas de um determinado número. Ué, vai lá e concatena o número, por exemplo. Ó, quantidade de zeros à esquerda menos... Aliás, mais, né, concatenado com 11. Ok aí? Beleza. Então, nós temos as funções aqui, ó, manipulação. Bom, além daquelas existem a tal de trim, L-trim e R-trim, né? Ó. Bom, no meu trim aqui, ó, eu tenho 2 espaços aqui e eu tenho 2 espaços aqui, ó. O trim, ele tira espaço tanto da esquerda quanto da direita. O retorno só vai ser isso, ó, New York. O L-trim é left, não é? Ele só vai tirar o espaço desse cara aqui, ó, do left. E o R-trim é de right. Ele só vai tirar espaço de quem, ó? Do lado direito da minha string. Correto? Então vamos lá, ó. New York. Ó. Tirou espaços da minha direita e da minha esquerda. Não. Não tira espaço no meio. Mas você consegue fazer o quê? Um char index aqui, ó. Para ele encontrar o quê? Um espaço. E aí, a partir desse char index, você consegue trabalhar e manipular isso daí. Tá? A gente tem o R-trim, o L-trim, né, de left, ó, tirou o espaço da minha esquerda, e o R-trim vai tirar espaço da minha direita. Ó, podem ver que eu tenho espaço ainda aqui, ó.
Aqui eu não tenho mais na minha direita. Tudo bem? Então Rtrim e Ltrim servem para isso daí. Nós também temos, né? Aliás, nós temos aqui um exemplo. Então, ó, utilizando aquele banco HR ainda, select last name mais espaço em branco mais first name, tá? Len de last name, ele vai pegar o que? A quantidade de caracteres. E um char index de J. J a partir da posição 2 no campo first name. Provavelmente vai vir um único cara, né? E aí depois no meu where. Where eu posso pegar uma substring onde o primeiro nome na primeira posição, 2 caracteres, seja igual a JO. Tá, ó. Então aqui eu tenho isso como resultado. Bom, o meu first name, ele precisa começar com JO. Uma posição, 2 casas. O first name, na verdade, ele tá aqui, ó. Esse, ó. Tudo começa com JO. Beleza? Então aqui ele já pegou e passou isso para mim. Tá? Aí cada um tem a quantidade de caracteres, né? Ó. Aliás, só o last name. Aqui eu tenho o last name mais o first name, ó, nessa primeira coluna aqui. E tá colocando 2 dados em uma única coluna. Tá, ok? E depois no char index ele não está encontrando nada, ó, 0 valores a partir da posição 2J. É lógico, por quê? Porque está conflitando com isso, ó. Aqui eu tenho que ter, a partir da posição 2 caracteres, o conjunto JO. E aqui eu estou tendo o quê? A partir da segunda posição que se tem a J. Ó. Não vai ter, né? Então um está conflitando o outro, por isso que esse char index aqui está dando 0. Não entendi a pergunta, cara. Porque o where é o que manda para ele fazer o que? A seleção da linha. Tá? Aqui ele vai me trazer o que? Os dados da minha coluna, né? Mas primeiro executado a linha, cara. Então não tem jeito. Ele é um cara mandante. O where é o mandante. Tá ok? Então é dessa forma que a gente começa a utilizar aí funções de manipulação. Que é bem tranquilo, né? Não tem nada tão de especial. Existem aí algumas funções numéricas. No caso aí existe no SQL Server Round. No Oracle existe o comando trunc, tá? Mas no SQL Server não. O SQL Server ainda é o round com um terceiro parâmetro. E depois eu tenho o mod, né? O módulos, na verdade, que aí é um símbolo de percentual. Lembram-se do mod? Da linguagem lá de programação? Para que ela serve? Para retornar o módulo, né? O resto da divisão. Tá ok? Então, vendo aqui alguns resultados com eles. Ó. Eu tenho um round aqui, ó, de 45.926. Esse ponto é um decimal, tá, pessoal? Em inglês, né? A gente já sabe disso. O separador de milhar é o vírgula em inglês. E eu quero ter um arredondamento de 2 casas. Beleza. Essa última casa aqui é maior ou igual a 5 ou menor que 5? Maior ou igual a 5. Se ela é maior ou igual a 5, eu estou tendo um arredondamento de 2 casas, esse cara aqui vem para cima, ó. Então, em vez de ser 9,2, vai ficar como 9,3. Ó, 45,930. Eu tenho arredondamento para cima, correto? Por quê? Porque o último algarismo aqui, ele é maior ou igual a 5. E agora o 5 mesmo? A mesma coisa, tá? O 5, na verdade, é o divisor, né? Ó. Mas ele está dentro daquela regra lá, ó, para arredondar para cima, 930.
Agora, o 24, o último algarismo é o 4, não é? O último número é o 4. Ele está abaixo de 5. Arredondando para duas casas, então, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o valor para 920. Né, ó? Baixa o valor para 920. Tudo bem aí? Isso é o round. Então, para arredondar, eu posso utilizar essas funções aí. Agora, quando eu trunco o número, o trunco simplesmente é tirar o número fora. Oi? O trunc, ele é só no Oracle, o comando trunc, tá? No SQL, a gente, para truncar um número, eu tenho que utilizar o comando round com um terceiro parâmetro aqui, ó, 0 ou 1, na verdade. Só isso, tá? Eu gosto mais do Oracle, porque isso daqui confunde bastante. Bom, o que eu tenho aqui, ó, no meu round? No meu trunc agora, né? Eu tenho 45926, 4592. Bom, aqui é a mesma coisa, ó. De 6 para cima, era para ele arredondar, né? Mas eu estou truncando ele, eu estou tirando fora, ó. Então, o que ele vai colocar? Para 920. 920, ó. O arredondamento, o round, ele não é sempre... Ele não tem que ficar comparando os 5 se é para cima ou para baixo. Beleza. O trunc não, pessoal. O trunc é truncar mesmo, tirar o valor para baixo. Tá, ó, tá acima de 6, não é? Beleza. Agora, ó, o de baixo, 929. Não tá muito mais perto aqui, ó, de 930? Beleza, mas eu tô truncando. O que vai acontecer? 920, ó. É simplesmente truncar um número. Tudo bem? Ou seja, independente do valor que você tenha na última casa, ele está pegando e fazendo o quê? Truncando e colocando lá para baixo. Beleza? Essa é a função, então, entre aspas, do trunc do SQL. Né? É o round, na verdade, com 3 parâmetros. Tudo bem? Perguntas? Tá. O SQL, ele trabalha com datas também. Tá? O padrão default do SQL é ano, mês e dia. Beleza? Ano, mês e dia nesse formato aqui mesmo, ó, tudo junto. Ano com 4 dígitos, mês e dia. Se vocês sempre escreverem os comandos de vocês dessa forma, tá? Vai dar certo. Quando vocês querem fazer inserção de data. Beleza. GetDate é uma função de retorno de data e hora. Então, GetDate é onde o servidor SQL estiver instalado, ele vai pegar a data e hora e vai trazer para você. O SQL Server não exige uma tabela para se fazer um select, que é o caso do Oracle, que ele exige. Tá? Bom, select GetDate de abre e fecha parênteses. Então, ó. O módulo eu esqueci, pessoal. Ó, desculpem. Select 1600 módulo 300, tá? 3 vezes 5 dá 15, dá 1500, não é? Beleza, para 1600, 100. Qual que é o resultado desse cara então, ó? 100. É o resto da divisão, não é? Então, isso daqui é o nosso mod dentro do SQL, tá? E depois, obviamente, o select. Se eu der um select getDate, ele vai vir sempre com quem? Com data e hora do servidor local, que é onde vocês estão conectados. Ó, 2019, 10:30, 20 horas, 2 minutos e 35 segundos. Tá? Então, esse cara é o horário da minha máquina aí. Como o SQL está instalado nela. Tudo bem até aí? Sim? Beleza. Bom, getDate, então a gente já viu que faz retorno de data e hora. Agora, eu quero fazer soma ou subtração de dias de uma determinada data. No SQL é bem simples. No Oracle é mais simples ainda, porque a base dele é o dia. No SQL nem tanto assim, mas... Select getDate mais 5, o que ele vai fazer? A partir da data de hoje mais 5 dias.
Select get date menos 2 a partir da data de hoje, menos 2 dias. Tá? Então aqui, hoje a gente está no dia 30, dia 1, 2, 3, 4, dia 30, 31, 1, 2, 3, 4. É para retornar 4 de novembro aqui, ó. Beleza, ó. 4 de novembro às 20 horas e 3 minutos. Ok? E eu quero diminuir 2 dias de hoje aqui, ó. Beleza, a gente está no dia 30, vai para o dia 28, né? Então, ó, executei aqui, ó, o dia 28. Dá para fazer isso? Dá para fazer com as horas também. Tá? Beleza, mas não é tão fácil assim, a gente vai precisar usar a função. O Oracle, sim, no Oracle só com conta você dá para conseguir incluir hora, minuto e segundo. Porque na verdade a hora você divide, né? O dia você divide, né, em horas. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Temos aqui algumas funções de datas, correto? Então, ó, vamos supor que a gente queira fazer o quê? Ou subtrair ou adicionar um ano da nossa data. Select date add de ano y, vírgula 1. 1 é o quê? É um ano que eu quero acrescentar na data de hoje, ó. A partir da data de hoje. Poderia colocar qualquer aqui valor, parâmetro, data também. Mas eu estou pegando a data de hoje aqui, ó. Então, a gente está em 2019, vamos para 2020, 30 de 10 de 2020. Ó. 30 de 10 de 2020. Quero diminuir um ano? Menos 1, ó, 2018. 30 de 10 de 2018. Data atual, 30 de 10 de 2019. Hoje aqui, ó. Né, ó, 30 de 10 de 2019. Eu quero acrescentar um mês. Aí, pessoal, é a mesma lógica, ó. A gente está no mês 10, vamos para o mês 11, ó. Correto? Quero adicionar um dia, ó. Hoje a gente está no dia 30, não é isso? No resultado agora, ó, dia 31. Tranquilo, né? Trabalhar aí com função de adicionar dia, hora, minuto em data no SQL, bem sossegado, né? Agora, eu quero adicionar uma semana. Bom, dá pra gente fazer essa função aqui, ó. Select add, date add de WK, é de week, tá? Uma semana a partir do get date. Bom, aqui ele está acusando que uma semana depois da data de hoje é no dia 6 do 11, correto? Abrindo o calendário aqui, ó. Hoje a gente está no dia 30, uma semana depois, dia 6 do 11. Ok aí? Adicionando horas, minutos e segundos. Mesma coisa. O que eu vou estar mudando é só isso daqui, ó. HH é de hora, MI é de minutos e S de segundos. Os segundos aqui que é o mais difícil de a gente pegar, tá? Mas vamos lá, ó. Hora, a gente está em 20 horas e 7 minutos. Ó, o resultado, adicionei uma única hora, 21 horas e 7 minutos. Minutos, a gente está no minuto 7, 20 horas e 7. Ele vai para 20 horas e 8 segundos, 8 minutos. Adicionei um minuto. E agora o segundo não tem muito jeito, tá, pessoal? Eu tô aqui no segundo, ó, sempre passa, né? 30, 31, 32, ó, 32. Então tava no segundo 31 a hora que eu peguei e executei esse cara. Poderia, porque aqui é a quantidade que eu quero adicionar. 10 segundos, que é um cara aí que a gente consegue ver. Tá, ó. Então a gente tá no segundo 55, vai, ó. Obviamente já era, né? Perdi tempo. Mas, ó. Vamos lá, vai, de novo. Segundo, vai, 10. Ó. 19. Eu apertei no segundo 9, então, para ele adicionar 10 segundos. Correto? É a quantidade. Aqui simplesmente é um valor inteiro do que você quer incrementar ou decrementar, mais ou menos. E é desse jeito que vocês manipulam data no SQL.
Tudo bem? Com a função, obviamente, do date add é bem mais fácil do que se fazer na mão. No Oracle não, no Oracle na mão é mais fácil, eu acho. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, além de a gente ter esses operadores com datas e horas, no caso aqui nosso, a gente pode fazer o que? Formatação de data, tá, pessoal? Existe data com barra, com traço, com ponto, sem ponto, enfim, um N de formatos. Para a gente fazer essa conversão de data, a gente vai estar utilizando o quê? Uma função de conversão, tá? De tipo de dado. Esse caso aqui, ó, se eu dar um getDate, select getDate, abre e fecha aqui. O padrão é o que, ó? Ano, traço, mês, traço, dia, não é isso? Mas num relatório dentro do nosso RP, por exemplo, seria bom eu ficar mostrando esse tipo de data? Eu particularmente gosto, mas o padrão português Brasil não é isso, né? É dia, traço, mês, traço, ano. Ou dia, barra, mês, barra, ano, enfim. O que acontece aqui, a gente teria que utilizar essas funções de conversão. Ó, esse cara aqui já é o formato que português Brasil, tá? Que a Microsoft vai lá e coloca para você. Então, se eu dei um getDate, transformei o meu getDate, que é um campo do tipo data e hora, estou convertendo ele para 10 posições de um varchar através da meu convert. E o terceiro parâmetro aqui é em português Brasil, dia, mês e ano, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, dia, barra, mês e barra, ano. Oi? O 103 fala para o comando ter essa formatação de dia, mês e ano. O 102, ó, a mesma data. Eu vou ter outra formatação, não vai ser essa. Ó, ano, ponto, mês, ponto, dia. E o 101, outra formatação, ó. Mês, barra, dia, barra, ano. Esse cara é o formato americano. Correto? Beleza. Como que vocês sabem tudo isso? Aí é verificação lá no site da Microsoft, pessoal. Aqui, ó. Se eu pegar esse cara, abrir o browser, Ctrl V aqui, ó, docs.microsoft, vocês vão ter aqui convert e cast, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Ó, para o século de 0 a 100, né, eu tenho o quê? O 100, mês, dia e ano. Para o 101, eu tenho mês, dia e ano, com barras. Para o 102, ano, mês e dia, com pontos. O 103 é o padrão britânico, tá? Não é português Brasil, é lógico que não é. Britânico, né? Dia, barra, mês, barra, ano. Ó o 103 ali na formatação. Pro alemão, 104. Dia, ponto, mês, ponto, ano. Essa é a formatação alemã mais usada. Correto? Então, nisso daqui vocês conseguem ver qual é o padrão, na verdade, que vocês querem pegar e utilizar. Ok? Então, é por isso que tem esse 101, 102, 103 aqui. Bom, conversão de tipos de dados. O SQL consegue fazer a conversão de dados para o usuário sem que ele precise fazer a intervenção através das funções. Logicamente, né, isso é o que a gente chama de conversão implícita. Correto? Eu não especifico qual é o tipo de conversão que eu quero de um dado para o outro. O SQL Server é bonzinho e vai lá e faz essa conversão para você por baixo. Tá? E ele faz muita coisa pela gente. Só que não é bom. De preferência, você vai lá e escreva a conversão. É mais rápido. Quando você vai lá e escreve a conversão, é o que a gente chama de conversão explícita. Você tem que dar o comando para ele pegar e converter, né? É usado quando o usuário faz a conversão de dados utilizando comandos do Transact SQL, a qual
executa imediatamente o comando sem precisar que ele seja interrompido. Sempre que o possível, utilize conversão de dados explícito. Tá? Então, se eu deixo para o próprio SQL fazer, ele vai tentar aproximar. Beleza, a maioria das vezes ele consegue, o problema é que ele é sempre mais lento. Se eu coloco uma conversão explícita, o SQL Server não analisa nada. Ele deixa, ó, você que colocou o comando, beleza, eu vou lá e vou fazer, vou executar. Se deu certo ou não, ele não quer nem saber também, tá, pessoal? Ele vai lá e executa. Então, esse cara é o melhor jeito de se trabalhar. Bom, para se fazer conversão, existem dois tipos de comandos. O convert e o cast. Os dois basicamente fazem as mesmas coisas, não vai mudar. A grande vantagem é que você utilizando o cast, você vai estar no padrão ANSI. O convert hoje é mais mantido pela Microsoft para quê? Para ter compatibilidade com comandos passados. Então vamos supor que você seja cliente da Microsoft desde 2005, você usava só o quê? Só o convert, porque não tinha o cast. Beleza, e seu código então? Você teve que ir migrando de versão de SQL. Legal. Se a Microsoft der uma tesoura nesse comando, cara, vai começar a pipocar erro em todos os códigos antigos. Vocês concordam? Beleza. Então a Microsoft mantém pelo menos para suportar códigos antigos. Tá? Ela não é muito disso não, tá, pessoal? A Microsoft ela vai lá e fala, ó, a partir da versão 2019 do SQL, cara, esse cara aí tá cortado. Você tem que revisar todos os seus códigos. Tá? Mas nesse caso aqui ela tá mantendo bastante. Tá? E o cast, na verdade, é o que? É o mais atual. Se possível, utilizar sempre o comando cast daqui para frente, melhor. Né? Já é um padrão aí que vocês têm. Bom, como a gente faz conversão de dados? Vamos lá, então, aqui, ó. Eu quero fazer uma conversão de um inteiro para um char, para uma string. Select cast, o meu valor inteiro, as para o que eu quero transformar. Tranquilíssimo, né? Ó. Esse 1 aqui agora, em vez de ser um inteiro, ele é um tipo char. Correto? Beleza. Se eu quero fazer, para eu provar que é um tipo char agora, se eu colocar isso daqui, ó. Você acha que ele vai me somar 1 mais 1 ou você acha que ele vai colocar como 11? Deveria, né? Vamos lá. Por que ele está fazendo isso? Você não tem um número inteiro aqui, ó. O SQL está fazendo o quê? Uma conversão implícita. Ele está tentando te ajudar, mas é errado. Então eu teria que fazer isso para deixar 11, ó. Cadê o aspas simples aqui, rapaz? Correto? Aí sim eu tenho o que? Concatenação, ó. Beleza? Legal. Então, isso daqui prova pra gente que tem conversão aí. Agora eu quero fazer de um char para inteiro. Select cast. Olha o meu char aqui, ó, para inteiro. Então, ele vai me trazer o 10 ali, ó. Se eu colocar o mais 1 aqui na frente, esse mais 1 ele não vai me trazer agora o quê? Não vai me concatenar, né? Ele vai somar. Eu tenho um cara char que está sendo transformado em inteiro aqui, ó. E a partir desse inteiro eu estou somando mais 1. Então, ó, 11. Correto? E se eu colocar aqui um aspas, aspas, o que acontece quando eu tento concatenar um inteiro com um char, com uma string? Mais uma vez, conversão explícita, implícita, né? Do mesmo jeito que ele fez aqui, ó, né, ó, ele está fazendo aqui também, tá? Mas não é isso que a gente queria, não era essa a intenção. Vamos lá, de um char para inteiro aqui, ó, utilizando o convert. Aqui eu estava utilizando o cast. O cast eu simplesmente acho mais fácil do que o convert. O convert
Comando convert, o que eu tenho para o que eu quero aqui, ó. Na verdade, o tipo de dado que eu quero e o que eu tenho. Eu tenho um dado do tipo inteiro para se transformar em um varchar. Só isso. Muda a ordem aí, ó. Aqui, pelo menos, eu acho que no cache é mais mnemônico, sei lá, o comando é mais exato. Aqui, ó, o que eu tenho é um char e quer transformar inteiro. Tá, ó. Beleza, tá fazendo as conversões. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele não é um tipo data, ele não é um tipo string nesse formato, só ele. Aqui eu tô transformando esse cara em uma data, ó, as date. Então, ó, select cast, né, desse string para uma data, 2019 10/30. Correto? Se eu começar a fazer aquele cara ali, ó, somar mais um, é para ele pegar e mudar 2019 10/31, não é isso? Não deixa. Por quê? Aqui, ó, ele fala que esse cara aqui, data é incompatível com inteiro. Mas a gente não tinha somado um getDate, certo? Que era com tipo data e colocado mais um, ele não estava fazendo. O getDate, pessoal, retorna data e hora. Esse cara aqui não, esse cara é só data. Correto? Então tem diferença aí. Ah, e se eu quiser agora transformar esse cara aqui para fazer mais um? Usem as funções, o dateAdd. Beleza? Ele é o mais confiável para fazer isso. Beleza. Agora aqui, ó, de data para varchar, as mesmas coisas. Aqui eu tô tendo que fazer o quê? Primeiro cast, ó. Transforma uma string em uma data e depois dessa data transforma em string novamente, ó. Correto? Então eu tenho duas transformações. Primeiro, uma string para data, depois de data para string novamente, ó, as varchar. Correto? Isso daí é bem comum. Aqui nesse exemplo aqui ficou ruim, mas é bem comum quando você não tem transformação de um tipo de dado para outro diretamente. Você tem que transformar geralmente em varchar ou char para você transformar num outro tipo de dado. Essa daqui é uma das funções que a gente pode utilizar ela aninhada. Tá? Ó, um cast dentro de outro cast. Tá? É aninhada. Bom, valor monetário, pessoal, mesma coisa. Esse cara aqui, ó, é um valor decimal, né? Aqui eu tô transformando ele para varchar, ó. E eu quero transformar o meu valor string para money aqui, valor monetário. Mesma coisa, ó, conversão de cast. Tá? Então é desse jeito que a gente vai lá e consegue fazer o quê? Transformações dentro do SQL. Particularmente, eu acho o Oracle mais fácil para fazer isso daí. Por quê? O Oracle vai ser o toChar, toNumber, toDate. Basicamente, com esses três caras, você consegue transformar para qualquer outra coisa. Tá? No Oracle, não existe tipo int, tipo money, tipo decimal do SQL Server. Não tem dessa no Oracle. No Oracle é tudo number e acabou. Meu, é muito mais fácil. Tá? O PLSQL nessa parte, eu particularmente considero bem mais fácil. Apesar de o SQL Server também não ser difícil, né? Mas existem as particularidades aí. Pessoal, tudo bem até aí? Sim? O SQL aí é sossegado nessa parte, né? Bom, vamos então aqui para outra parte.